O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós, meus discípulos, foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, meus discípulos, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra do reino e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra do reino, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra do reino e ele não dá fruto.
A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra do reino e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos lendo nas nossas celebrações dominicais textos do Evangelho de Mateus, tirando uns pedaços, uma certa sequência, porém pula muito. Por isso é necessário a gente complementar isso em casa, para podermos entender bem, sem sermos enganados. Porque há muita gente que simplesmente lê um texto e interpreta daquilo que ele tem na sua cabeça e engana muita gente. São os falsos profetas que explicam por seus interesses. Para a gente poder entender bem esse capítulo 13, ele está no terceiro livrinho de Mateus. Portanto, está no meio. São 5 livrinhos que Mateus escreve, correspondente aos 5 livrinhos primeiros da Bíblia, que é chamada Lei. Em hebraico era chamada Torá. Conhecemos ela nós na nossa Bíblia como Pentateuco, 5. Do meio é o mais importante, o principal, exatamente o nosso terceiro livrinho, que começa no capítulo 11, 12 e aí o 13, quase todo. É o texto que Jesus conta, como diz aqui na nossa introdução, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Vão contar 7 parábolas no capítulo 13. E nós vamos ter a alegria de ouvir esse capítulo 13, todas essas 7 parábolas. A primeira hoje, mais comprida. Depois vamos ver domingo que vem. E depois, no outro domingo, terminamos o relato das 7 parábolas do reino de Deus. Para entender um pouco melhor, nós precisamos voltar um pouquinho ao capítulo 11. O capítulo 11, de onde nós tiramos a leitura da semana passada, onde ele disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Jesus invoca a Deus como Pai, mas como Pai, Senhor do céu e da terra. E isso é muito importante, a criação de Deus, né? Que inclusive São Paulo, na nossa leitura, hoje ele faz referência a essa criação de Deus, que diz, com efeito sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo com que dores do parto. Ela precisa ser libertada, toda a criação de Deus, e todos nós, seres humanos, dentro dessa criação de Deus, libertados para vivermos de acordo com aquilo que Deus nos criou, com a finalidade daquilo que Deus nos criou, mas não da maneira como o povo estava sendo tratado na época de Jesus. Voltando à nossa leitura do capítulo 11, então, como preparação, Jesus, ele fala sobre João Batista, e ele já menciona aqui na leitura uma palavra que eu fiz uma pesquisa agora, entendi mais. Ele diz: com quem eu vou comparar esta geração? Esta geração.
E aí, lendo o Evangelho de Mateus todo, descobri um sentido muito profundo quando Jesus diz assim. Quando Jesus fala esta geração, ele fala também geração má e adúltera. Esta geração má, uma geração má e adúltera, geração sem fé e pervertida. A quem é que Jesus se refere esta geração? Aos doutores da lei e fariseus, aos fariseus e saduceus, aos doutores da lei, e depois no capítulo 23, o discurso mais forte que Jesus fala contra os doutores da lei e fariseus, quando ele chama eles doutores da lei e fariseus hipócritas. Portanto, esse pessoal começa a fazer uma vigilância, uma vigia a Jesus, para saber o que ele está ensinando. E se não encaixar dentro dos critérios dele, do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura que eles tinham, que é o Antigo Testamento para nós, aí começa a perseguição. Perseguição que no final vai ser determinante a presença dos doutores da lei na sentença que vai ser dada no tribunal dos judeus, primeiro, depois levado para Pilato, que vai levá-lo à cruz, no madeiro da cruz. Isso vem sendo elaborado e Jesus vai fazer várias vezes referência a essa geração má e adúltera, que não quer aceitar o novo, que não quer aceitar a minha mensagem do reino que eu trouxe do Pai. Na oração que nós lemos semana passada, então do capítulo 11, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequenininhos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. E aqui que nós vamos entender, então, essa parábola que Jesus conta da semente que caiu em 3 lugares diferentes que não rendeu fruto, mas ela caiu também em terra boa e rendeu muito fruto. E rendeu 100, 60 e 30 por 1. Deu fruto. E aí entra para nós a pergunta que os discípulos aproximaram de Jesus. Portanto, essa explicação aqui, Jesus vai dar para seus discípulos, quando perguntaram: por que falas ao povo em parábolas? Muitos dizem que fala em parábolas para o povo poder entender. Mas parece que Jesus fala em parábolas para não entender. Pelo menos nessa nossa leitura. E aí Jesus, ele diz que para vocês, meus discípulos, o reino é revelado e vocês vão presenciar, porque vão ver a realização do reino de Deus, daquilo que Deus quer. E aqui nós temos então vários textos, desde o capítulo 8, 9, que monta tantas benfeitorias que Jesus faz ao povo, tantas curas, tanta redenção de vida. E os doutores da lei e fariseus não veem, não reconhecem. É por isso que ele cita essa citação aqui do profeta Isaías, que é tirada do Antigo Testamento, que na época do profeta Isaías, ela está no capítulo 6, onde ele vai dizer, lá no profeta Isaías também ele pregou as autoridades que deixavam o povo abandonado, como essas nossas autoridades da época de Jesus. Deixaram o povo totalmente ao léu, abandonado, a tal ponto que Jesus disse, perambulando por todas as aldeias e cidades, disse para eles: parecem ovelhas que não têm pastor, porque os pastores não estão aí com o povo. E o profeta Isaías vai dizer: eles não querem ver, eles têm olhos, mas não querem ver, eles têm ouvidos, mas não querem ouvir os gritos do povo chorando, morrendo de fome, de miséria, de dor. Não querem ouvir, se afastam, longe, porque não querem se converter.
diz, o seu coração endureceu. Não sentem a dor alheia, não sentem a dor do povo sofrido e abandonado. E assim Jesus está dizendo agora, esse povo, autoridades, eles também não querem ver e ouvir as necessidades do nosso povo. Diante da presença dos doutores da lei e fariseus ouvindo Jesus, Jesus tem duas posturas. Diante da multidão, onde ele percebe que tem gente vigiando ele fala em parábolas. Para os seus discípulos, em casa ou separados, ele tem outro discurso, 2 discursos. Isso acontece na vida. Com gente de confiança, a gente abre. Com gente que não sabe quem é quem e que é possível ter gente te vigiando, você fala as coisas. E Jesus falava em parábolas. Qual é a explicação da parábola que Jesus Cristo vai dar para seus discípulos? E aqui é muito importante a gente perceber. Então, aqui Jesus ele vai repetir. Nós estamos lendo Mateus, que aqui está explicando mais ou menos o outro evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir de 42, e depois o capítulo 10 inteiro, onde ele fala, primeiro no final, o que é o reino de Deus. O reino de Deus é vivermos em paz uns com os outros. Por que não vivemos em paz uns com os outros? Deus quer isso e nós todos queremos isso. Porque tem obstáculos, tem dificuldades. Lá no capítulo de Marcos, que é fundamental para entender o resto do Evangelho, ele disse que se a sua mão for para você ocasião de pecado, olhe a dificuldade, corte. Essa é a ganância, que a terceira semente é a ganância. Depois ele fala, se o seu pé for para você ocasião de pecado, a dificuldade, corte-o. O pé representa a dominação, que é a segunda semente. E se seu olho for para você ocasião de pecado, arranque-o. É outra dificuldade, a ilusão, o orgulho, a aparência, o engano. Corta, diz, senão não entra para a vida, senão não entra no reino de Deus, diz Marcos. Depois no capítulo 10 todo ele explica tudo isso. Portanto, quem quiser viver em paz uns com os outros e viver no reino de Deus e construir a fraternidade e a paz, precisa sempre vigiar essas 3 tentações representadas aqui nas 3 lugares onde a semente caiu e não produziu frutos. E eu vou explicar agora para terminar essa última parte. Então, Jesus falando agora para seus discípulos, ele explica a parábola da semente. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino, essa é importante, a semente é a palavra do reino. Quem é que trouxe para nós o reino de Deus? É Jesus. Portanto, podemos dizer claramente que essa semente é Jesus com o seu projeto, que vai ser semeada. E aí encontra 3 obstáculos. O primeiro obstáculo, aqui é colocado, eu vou colocar pelo terceiro, que corresponde ao outro de Marcos, né? A semente que caiu em meio de espinhos é aquela que ouve a palavra do reino, mas as preocupações do mundo e a ilusão com a riqueza, que é a ganância, sufoca a palavra do reino e ela não dá fruto. Ela não produz paz, fraternidade, amor, misericórdia, perdão. Porque é levado pela ganância. Só pensar em mim, só pensar em acumular. Essa é a terceira semente colocada aqui.
A segunda semente que ele fala aqui, que é a da dominação do pé, né? A semente que caiu em terreno pedregoso, olha, a palavra já diz, pedregoso. É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra do reino, ele desiste logo. É a perseguição da pessoa que Jesus disse antes, lá no capítulo 10, alertando os seus discípulos: ao vocês levarem o meu projeto do reino de Deus para frente, vocês vão ser perseguidos, vão ser levados diante dos tribunais. Quem for firme e fiel até o fim resiste, mesmo que perca a sua vida, mas não perde a sua alma, não perde os seus princípios. Agora a maioria desistem quando encontram dificuldades. Larga. Essa é a segunda semente que caiu entre o terreno pedregoso. E a terceira tentação, contada por Marcos, que é a ilusão, o engano, né, é contada aqui como sendo a primeira. Todo aquele que ouve a palavra do reino, palavra do reino, e não a compreende, vem o maligno e ao pé do ouvido rouba o que foi semeado em seu coração. Ele ouviu a palavra da orientação da mãe e do pai, orientou, semeou a mãe e o pai, mas quando vai com os colegas, vão falar um monte de outras coisas ao pé do ouvido, e ele deixa a orientação do reino que recebeu da mãe e do pai, e ele é levado a se envolver com outras coisas, é enganado e iludido. São as fake news que nós estamos ouvindo hoje, que recebemos no nosso WhatsApp, e em vez de ouvir a palavra da comunidade, dos amigos sinceros, acaba sendo acreditando naquilo que vem no seu WhatsApp como sendo verdade. Vão falando no seu WhatsApp ao pé de ouvido e te desviam da palavra do reino. Faz o que eles disseram e deixa de viver o projeto da fraternidade e da paz. Aí Jesus coloca aquilo que Marcos diz, qual é a definição do reino de Deus. O que Deus deseja para nós é vivermos em paz uns com os outros. Essa é a última semente que caiu em terra boa. E ela produz. Alguma semente produz 100, outras 60, outras 30, cada uma com seu potencial. Não tem igualdade, mas produziu os frutos. Por isso que nós precisamos plantar. A nossa primeira leitura diz que Deus vai sempre mandar a chuva para regar. E essa chuva não volta para Ele sem produzir. O efeito dela, de regar. E regar aquilo que nós plantamos. A nós cabe sempre plantar. A última diz, a semente que caiu em terra boa, é aquele que ouve a palavra do reino e a compreende. E vive ela, e produz os frutos. Exatamente no texto que nós temos um pouquinho antes da nossa leitura, Jesus ele vai colocar aquela comparação que ele faz, quando ele coloca árvore boa produz bons frutos, árvore má infelizmente, vai produzir frutos maus. Aqui Jesus está se referindo àqueles que não querem ver a necessidade do povo para ajudá-lo, que não querem ouvir os seus gritos para ajudá-los, e é por isso eles são más. Apesar que aparecem muitas vezes publicamente como benfeitores, mas no fundo o que está em jogo apenas é seu interesse. Por isso são árvores que produzem o fruto que é mau.
Terminando a nossa reflexão de hoje, muito importante, nessa primeira leitura, a parábola do semeador, a semente é o próprio Jesus Cristo, que é implantado no coração. Jesus Cristo quer dizer o amor, Jesus Cristo quer dizer o perdão, Jesus Cristo quer dizer a partilha, Jesus Cristo quer dizer a própria vida, Jesus Cristo quer dizer a fraternidade, a organização para o povo poder ter dignidade, viver melhor, ter confraternização, trabalhar para se desenvolver, crescer, produzir e viver com dignidade, com fraternidade. Esse é Jesus, essa é a semente que é semeada. Por isso nós precisamos sempre semear. Mesmo sabendo que essa palavra aqui é Jesus, ela cai em lugares que não vai produzir frutos, isso não depende de nós. O que depende de nós é sempre plantar, é sempre colocar a semente, regada sempre pela chuva que Deus manda para produzir os frutos. A semente é boa, sempre. O terreno depende. Nós queremos plantar em terreno bom, mas temos que plantar para todos, sem fazer distinção. Tem gente que diz, não, eu não prego para esses, eu não ajudo esses, são de outra religião, Não, nós temos que plantar a semente para todos. Se produzir os frutos, aí depende do terreno. Se aceitar, vai ser terreno bom. E por isso que queremos cantar, podemos todos já ficar em pé para nos preparar para o creio e cantar esse refrão que nós introduzimos à nossa missa de hoje, todo mundo juntos. Põe a semente na terra, não será em vão. Preocupe a colheita, plantas para o irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,